condições. Agora vamos para a nossa segunda aula de processo civil. O tema é ação. O que é ação? Ação é um direito de pleitear ao poder, junto ao poder judiciário, uma decisão sobre uma pretensão. A ação tem que ter três coisas: as partes, o Estado e o direito material. A ação, as partes, o autor que está pedindo, né, a pretensão, e o réu que está resistindo. O Estado, que é o poder judiciário, ele que vai decidir, e o direito material, que é a questão, é a pretensão. Mas para que uma ação se inicie, ela precisa ter as condições. E quais são essas condições da ação? Legitimidade, interesse de agir e possibilidade jurídica do pedido. Legitimidade é quem tem legitimidade, ou seja, quais são as pessoas que têm, né? Que podem pedir, que participam do processo. São os interessados, as partes. Existem dois tipos de legitimidade: a legitimidade ativa, três tipos: legitimidade ativa, legitimidade passiva e legitimidade extraordinária. Na legitimidade ativa é o autor, é o titular do interesse contido na pretensão em face do réu. Já a legitimidade passiva é o réu. Ele é o titular para contradizer a pretensão do autor. E a legitimidade extraordinária ocorre quando transfere a legitimidade do titular do direito a um terceiro ou um concorrente. Agora vamos falar para a segunda condição da ação, que é o interesse de agir. Aqui é a respeito sobre o interesse que move a ação. Para a ação ir para frente, né, para ter o interesse de agir, precisa ter uma relação de necessidade e uma relação de adequação. Quais são os elementos da ação? A tutela jurisdicional, ela será inútil, e a causa se ela não for apta a resolver sujeito ativo em litígio, sujeito passivo. O réu, caso que é a pessoa que está de necessidade, para saber se a pessoa é o objeto da demanda. Necessita. E este pedido deve ser providência claramente formulada na petição inicial. O terceiro e a causa de pedir, ou a causa é a possibilidade jurídica do pedido. O autor deve, na petição inicial, numa pretensão e os fundamentos jurídicos do pedido. Assim, agora não tem possibilidade jurídica do pedido, não vai poder manter a ação, né? Então, para uma ação ir para frente, ela tem que ter essas três condições. Agora, vamos falar sobre os elementos. Essas foram as condições. Agora, vamos falar sobre a capacidade processual, ou seja, é a capacidade de fazer parte da ação. Para poder ter o direito, né, de ser parte, a pessoa tem que ter a capacidade de ser parte, que é a pessoa natural ou a pessoa jurídica, que é exatamente a capacidade de direitos e deveres.
A pessoa também deve ter capacidade de estar em juízo, ou também chamada capacidade de fato. Não basta ser apenas pessoa, ela deve estar no exercício de seus direitos e deveres. Um exemplo é o menor, de 18 anos. Ele não tem capacidade de fato, porque é menor e necessita de representante legal. Agora, vamos dar uma olhadinha nos artigos 3º, 4º e 5º. Artigo 3º. Para propor ou contestar a ação é necessário ter interesse e legitimidade. Olha só, que é as condições da ação. Interesse é o interesse que move a ação, ou seja, o autor tem que ver se ele necessita mesmo daquela providência. Legitimidade se ele realmente é o interessado. São, interessados as partes. E vamos para o artigo 4º, que diz que o interesse do autor pode limitar-se à declaração da existência ou inexistência de relação jurídica, da autenticidade ou falsidade de documento. Parágrafo único. É admissível a ação declaratória, ainda que tenha ocorrido a violação de direito. E o artigo 5º diz que no curso do processo, se tornar a relação jurídica de cuja existência ou inexistência depender do julgamento da lide, qualquer da partes pode requerer que o juiz declare por sentença. E o artigo 6º, que diz que ninguém pode pleitear em nome próprio direito à lei, salvo quando autorizados por lei. E é isso aí.